Estados brasileiros ranqueados por desigualdade de renda. Quem fez esse infográfico é o Eco Descomplicada e a fonte é o ranking de competitividade dos estados de 2025 da CLP Brasil. Que nome grande. Mas basicamente, tá, eles pegaram aqui o índice de Gini. Basicamente, o índice de Gini, ele mostra o quanto a renda de um país é desigual. Se um país tiver 0 no índice de Gini, ele tem uma igualdade perfeita. Todo mundo tem a mesma renda. Se tiver 1 no índice de Gini, uma pessoa só teria toda a renda e o resto da população não ia ter nada. Então, eu não preciso falar que não existe país que é 0 e nem país que é 1. Quanto maior um número, maior a desigualdade de uma região. Um problema, tá? Já vou fazer uma crítica aqui ao índice de Gini, é que se um país for muito pobre, ele tende a ter um índice de Gini baixo, a ser igualitário, mas não significa que é bom. Dá um exemplo, o Afeganistão tem um índice de Gini baixo. A Índia também. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que a população pobre ainda assim tem uma renda acima da média mundial e maior do que boa parte das classes médias aí pelo mundo, e tem um índice de Gini alto. Brasil, América Latina como um todo e a África são os lugares mais desiguais do planeta, tá? O último dado que tem disponível do Brasil, o índice de Gini era 0,51, dado de 2023. Pode ser que mudou, tá? Até em 2025. O Brasil fica na 6ª posição, tá? Dos países mais desiguais do mundo, só atrás da Colômbia, Eswatini, Botsuana, Namíbia e a África do Sul, que é o país mais desigual do mundo. Depois desse todo blá blá blá, vamos começar a ler o ranking. O estado menos desigual do Brasil seria Santa Catarina, com índice de Gini de 0,41. É o único estado com esse número, porém não é, tá? Um índice de Gini baixo, sendo na realidade o índice de Gini dos Estados Unidos, tá? É 0,41 também. Então, o estado menos desigual do Brasil é tão desigual igual os Estados Unidos. Outros países próximos aqui, tá? Eu tô vendo o ranking aqui do lado, obviamente eu não decorei, né? É Argentina, Cabo Verde, Camarões, Bolívia, Papua Nova Guiné, Djibouti, Haiti e Uruguai. Todos têm números bem similares a Santa Catarina. Segunda, terceira, quarta e quinta posição, todos com 0,43, sendo Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Parte interessante, né? Tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul, Rondônia também, tem boa parte da renda vindo do agro. É meio que ao contrário do que a galera pensa, né? Nesse caso aqui, a renda tá mais igualitária. Sexta posição, Goiás, com 0,44, outro estado com agro é muito importante. Sétima posição, Amazonas, 0,45. Na verdade é vírgula, é porque eu fico vendo coisa em inglês e falo esse tipo de coisa. Oitava, nona e 10ª posição, todos com 0,46, sendo o Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e o Tocantins. 12ª posição, Espírito Santo, 0,47. 14º, 5º e 6º, todos com 0,49, sendo Amapá, Roraima e Bahia. 17º, 18º e 19º, todos com 0,50, sendo Ceará, Pará e Maranhão. 20ª posição, Alagoas, com 0,51. 21º e 22º, também com os mesmos números, 0,51. Sendo o Rio de Janeiro é Paraíba e Itaí, tá? A coisa que o Rio de Janeiro é bem ruim. Desigualdade social, eu acho que ninguém fica surpreso com isso, né? Nesse caso, o Rio de Janeiro é a segunda pior unidade federativa do Centro-Sul em relação à desigualdade social. Rio Grande do Norte, Pernambuco e Piauí, com 0,53. E na última posição, Distrito Federal, com 0,54. O Distrito Federal tem a pior desigualdade de renda do Brasil, e faz sentido. Por quê, né? Porque será? Primeiro, você tem toda a elite, não toda, né? Mas uma parte grande da elite do funcionalismo público sendo do Distrito Federal, políticos, juízes, enfim, tem um monte de gente do Distrito Federal que ganha muito bem. E tem cidades, não cidades propriamente dito, porque na verdade só tem um município, mas enfim, pobre está dentro do Distrito Federal. É a segunda maior favela do Brasil, que é Sol Nascente. Enfim, faz sentido, né? Tá aqui na pior posição. Como eu disse, tá? Esses dados aqui não são oficiais. O último dado oficial que tem é 2023 e é 0,51 a média. Se você for fazer a média aqui dos estados, vai dar menor, tá? Porém, o dado aqui na teoria é 2025. Falando em renda, por que não falar do PIB dos estados do Brasil em 2025? Quem fez esse mapa foi o Brasil em Mapas e a fonte é o IBGE. O Brasil, ele é bem desigual, tanto em renda como no PIB dos estados. Vai ter estados brasileiros com PIB grande, nenhum com PIB per capita que seria considerado alto, tá? A maioria dos estados brasileiros vão estar na renda média alta, é assim que o Brasil é considerado, tá? É, por exemplo, o Banco Mundial. Os países de renda alta são os países desenvolvidos, países de renda média baixa são países em desenvolvimento, mas no estado mais pobre ainda que o Brasil, por exemplo, a Índia ainda é, Angola tá nesse estado também. E você tem países de renda baixa que são países verdadeiramente pobres, tá? Somália, por exemplo, Zimbábue. Vamos começar do maior para o menor. O maior PIB do Brasil é o estado de São Paulo, com 3 trilhões 440 bilhões de reais. Apenas o estado de São Paulo, sozinho, ele tem 31,5% de toda a economia brasileira, quase um terço. E população é só 20%, tá? Se for comparar população com PIB, o estado de São Paulo tá se sobressaindo. Segunda posição fica com o estado do Rio de Janeiro, 1 trilhão 170 bilhões, sendo 10,7% do PIB brasileiro. O estado do Rio de Janeiro, além de ter uma economia já industrializada, tem o benefício, o bônus aí de ter petróleo. Tá? Exemplo, Maricá, é um dos maiores PIBs de todos os municípios do Brasil, é uma cidade relativamente pequena por conta do petróleo, tá? E tem outros municípios ali no Rio de Janeiro que também tem PIBs altos por conta do petróleo, isso querendo ou não, dá um boost, tá? No PIB do Rio de Janeiro. Não que não seria alto, tá? Se não tivesse o petróleo, mas querendo ou não, ajuda bastante. Terceira posição, Minas Gerais, com 972 bilhões de PIB, 8,9% da economia brasileira, Big Three do Brasil, né? Na quarta posição vem uma coisa bem interessante, porque até aqui são os 3 maiores em população, 3 maiores em PIB. Porém muda, tá? Paraná
Paraná vem na quarta posição com 671 bilhões de PIB, sendo o maior do Sul. Porém, o Paraná não é o quarto estado em população. O quarto estado em população seria a Bahia, que inclusive é bem decepcionante, tá? Eu vou mostrar o porquê. Antigamente, né, historicamente, o Rio Grande do Sul era a maior economia do Sul. Em população, o Paraná e o Rio Grande do Sul são muito parecidos hoje em dia. São estados com economias muito similares também. Só que o Paraná vem tomando um pouquinho de distância, tá? Em relação ao Rio Grande do Sul. Depois do Paraná vem o próprio Rio Grande do Sul, com 650 bilhões, 5,9% do PIB brasileiro. Depois você pensa, vem a Bahia agora. Não, vem Santa Catarina com 513 bilhões. Eu acho intancável Santa Catarina ter mais PIB que a Bahia. A Bahia tá indo muito mal, tá? A população de Santa Catarina vem crescendo muito nos últimos anos, então evidentemente o PIB vai crescer. Porém, 513 bilhões, mais de 80 bilhões de diferença, tá? Pro PIB da Bahia. Agora sim, vem com 431 bilhões, 3,9% do PIB brasileiro. A Bahia tem potencial, tá? Tem uma economia muito maior que isso, tanto por conta da população, recursos e até um posicionamento geográfico, né? O estado nordestino aqui mais próximo do centro-sul brasileiro. Depois da Bahia vem o Distrito Federal com 365 bilhões, Goiás 337, economia até grande, né? Considerando a população de Goiás. Mato Grosso 273 bilhões, um dos maiores PIBs per capita do Brasil, tá? Justamente por conta do agro, né? É muito forte o Mato Grosso, faz a economia do Mato Grosso ser ótima para padrão brasileiro, é mais quando você considera a população. Pernambuco com 270 bilhões, segundo o maior PIB do Nordeste. Pará 254 bilhões, maior economia do Norte, mas também é o estado mais populoso. Ceará, 232 bilhões. Espírito Santo, 210 bilhões, sendo o menor PIB aqui do Sudeste, mas também é o estado menos populoso. A economia não é ruim, tá? De maneira alguma. Mas é porque, como é um estado menor, isso reflete no PIB. Fechando todos os estados aqui do Centro-Sul, Mato Grosso do Sul com 184 bilhões de PIB. É o menor PIB aqui do Centro-Sul, mas é o estado menos populoso também. Amazonas vem com a segunda economia do norte do Brasil, 162 bilhões de PIB, e aqui a gente já começa a ter percentuais pequenos, tá? Em relação à economia toda, é 1,5% só. Maranhão, 149 bilhões, 1,4%. Rio Grande do Norte, 102 bilhões, menos de 1%, 0,9%. Paraíba, 97 bilhões, 0,9% também. Alagoas, 90 bilhões, 0,8%. Piauí, 81 bilhões, 0,7%. Rondônia, 76 bilhões, 0,7%. Tocantins, 64 bilhões, 0,6%. Sergipe, 61 bilhões de PIB. E para fechar, os três menores PIB do Brasil estão nos três menores estados em população. Amapá, 28 bilhões, 0,3% do PIB. Acre, 26 bilhões, 0,2% do PIB. Roraima, 25 bilhões, 0,2% do PIB, tá? E por região, é uma distribuição bem desigual. 5 trilhões 800 bilhões da economia brasileira tá no Sudeste. 1 trilhão 840 bilhões tá no Sul. 1 trilhão 520 bilhões tá no Nordeste. 1 trilhão 160 bilhões tá no Centro-Oeste. E 636 bilhões tá no Norte. O Sudeste sozinho tem mais da metade da economia brasileira. Agora, mapas diferentes, né? Pra não ficar no mesmo tema o vídeo inteiro. Onde nasceram os atletas da Copa Africana. Uma coisa muito comum, né, da galera falar é: o time da França é um monte de africano. E na realidade, nascidos na África mesmo não tem tantos, tá? Mas eles são franceses de ascendência africana. E a França tá diferente da maioria dos países da Europa. Ela dá nacionalidade por solo, tá? Nasceu na França, é francês, não precisa ter pais franceses, ou um pai francês, ou um avô, pelo menos, tá? Diferente da maioria dos países da Europa, que é por sangue. Aqui nas Américas, praticamente todo o país é por solo, tá? A Colômbia, se eu não me engano, mudou uns tempos atrás pra ser por sangue, por causa da imigração venezuelana, um negócio assim, né? O colombiano e venezuelano, de fato, muito diferente, né? Duas culturas assim, né? Entra um choque. Mas enfim, por que isso é interessante? Porque na realidade é o contrário, tá? O país que tem o maior número de atletas na Copa Africana é a França, com 107 atletas franceses, pelo menos nascidos na França, jogando na Copa Africana. A maioria, tá? Praticamente a totalidade são de ascendência africana. Às vezes é um cara que quer honrar o país do pai ou da mãe, que muitas vezes são mestiços, tá? Um dos pais normalmente é francês. Aubameyang, por exemplo, o cara quer honrar o país, né? E joga pra outra seleção. Ou, na maioria das vezes, o cara não tem nível pra jogar na seleção da França. Nunca vai ser convocado, ele prefere optar ali pra seleção da África, que ele também pode defender. No caso do Aubameyang é até triste, porque o cara defende o Gabão, que é um país como você do cara. Mas de merda. Tá, se você for pegar dado ali, por exemplo, o per capita do Gabão é bom, só que verdadeiramente dizendo, o país não é horrível. O país tem 3 milhões de habitantes, tá? Porque a maior parte do território é coberto por uma floresta tropical extremamente densa. É um país meio sem graça. Com toda a honestidade, da África, um dos mais sem graça de longe. O cara foi defender, a seleção foi eliminada, tá? Eles ainda quiseram quase crucificar o cara. Não compensou. Era melhor ter ficado na França e teria nível. Eu não citei, tá? Mas quem fez o mapa é o mapinha do mundo. Na segunda posição seria a Costa do Marfim, com 29 atletas. África do Sul, 28. Egito, 25. E agora alguns países com 24, que é a Nigéria, Botsuana e a Espanha. Mesmo caso da França, tá? Por exemplo, o Lamine Yamal, se ele quisesse, poderia defender a seleção do Marrocos, mas ele joga pela Espanha. O Brahim Dias é espanhol. O pai dele é marroquino, a mãe dele é espanhola. Ele defende o Marrocos.
eu poderia também defender a Espanha. Então é o caso o inverso do Lamine Yamal. Depois que vai ser mais ou menos pela população, então não vou citar todos para não alongar muito, mas um caso interessante é a Argélia. A Argélia só tem 12 nascidos no território argelino. Não preciso falar que a seleção da Argélia tem mais de 12 atletas, né? Da onde que eles são? Da França. A França colonizou a Argélia. Inclusive o maior jogador francês de todos os tempos, que é o Zidane, é 100% argelino, tá? Em termos de sangue. O pai e a mãe dele são argelinos. Ele não tem sangue francês, mas jogou pela França, né? Enfim, tá com a quantidade insana de argelino na França. Em geral, o pessoal do Norte da África tem muito na França. Marrocos também, com 14 atletas, e Tunísia, não preciso falar, né? É muito nascido na França e na Espanha. Nesse caso que o Marrocos, né? Tem bastante ali na Espanha. E a Nigéria com 24 aqui também, eu acredito, né? E toda essa região aqui, na realidade, são os 17 atletas nascidos no Reino Unido, que defendem aqui seleções da África. Portugal tem 5 também. Alemanha, 6. Holanda, 6. Mas são números altos ali na Europa, né? É muito interessante olhar da Europa mesmo. O mais inesperado, você tem um nascido nos Estados Unidos e um nascido no Canadá, e não tem a mínima ideia quem é. Mas um mapa com um tema bem diferente e até mais bobo. Eu acho que eu já mostrei esse mapa, eu não tenho certeza, mas enfim. Quem fez esse mapa foi um mapa temático, a fonte é Google Trends, e é estados que falam Pernilongo, Muriçoca ou Carapanã. Eu conheço Pernilongo e Muriçoca, tá? Carapanã eu não conheço. E é falado só no norte do Brasil, então faz sentido, tá? E nem em todo o norte do Brasil. E sim no Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Tocantins fala Muriçoca, que é falado em todo o Nordeste, em Goiás, Distrito Federal. Goiás, Distrito Federal, diferentão, né? Aqui, particularmente, tá? Onde eu moro, eu nunca vi ninguém falar Muriçoca. Só que é um termo conhecido, né? Tem muita gente do Nordeste que mora aqui. Também você vê, né? Em vídeos do YouTube, televisão, pessoas do Nordeste falando Muriçoca. Agora, eu não sabia que Goiás falava Muriçoca também. E Pernilongo em todo o Sudeste e Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Tá? Então, por população, quem ganha é o Pernilongo. Muriçoca vem na segunda posição e Carapanã é esculachado. Eu não sei a origem do termo Pernilongo, Muriçoca ou Carapanã. Carapanã parece uma palavra indígena, né? Muriçoca é provavelmente uma indígena ou africana e Pernilongo eu não sei. Eu vou ter que olhar. Vou pesquisar a etimologia da palavra pernilongo, é foda, né? A palavra pernilongo tem origem da língua portuguesa através da composição da aglutinação dos termos perna do latim perna e longo do latim longus. É perna longa. Então é perna longa, galera. Quem já foi picado pelo perna longa? Muriçoca vem do tupi, vem do termo de muriçocar. Acho que é isso. Significa mosquito pequeno, mosquitinho, inseto que zumbi. Inferno, mentira, inferno eu adicionei, né? Porque o bicho chato. E Carapanã também vem do tupi, tá? Eu tava na esperança que vai que é macro-G, né? É diferente do tupi, mas não, é do tupi. Em termos de língua e palavras de origem indígena no português, sempre é tupi, tá? Sempre é tupi. Tupis foram mais assimilados à sociedade brasileira, né? Tanto que hoje em dia as maiores tribos são, na sua maioria, macro-G. Agora, uma curiosidade, achei bem interessante, postou isso, foi o mapinha do mundo, que a França mudou sua bandeira em 2020, deixando o tom de azul mais escuro, tal qual era até 1976. E ninguém ficou sabendo disso, né? Ninguém ficou sabendo disso. Essa é a parte engraçada, tá? E eu fui pesquisar sobre isso e, na realidade, ela mudou mais uma vez, tá? Ela teve uma bandeira em 2021 que o tom do azul era diferente ainda dessa de 2020. Então, na teoria, ela teve a bandeira de 1976 a 2020, em 2020, 2021 e voltou para de 2020. E antes de 76. Enfim, eu fui pesquisar também como é que funciona a lei em relação a isso. E não tem, tá? Uma definição qual deve ser os tons de azul da bandeira da França. A única definição que tem, pelo que eu vi, é que a bandeira tem que ser 3 listras do mesmo tamanho, em posição vertical. A da esquerda sendo azul, a do centro sendo branca e a da direita sendo vermelha. Não descreve, tá? Qual o tom de vermelho. E antigamente as bandeiras variavam, tá? Porque nem sempre você tinha, né? Você não tinha um sistema de classificar cor, como por exemplo o Pantone, você poder definir certinho qual era a cor que tinha que ser utilizada na bandeira. Então variava, tá? Mas enfim, eu gosto mais, tá? Particularmente eu acho que dessa versão com azul mais claro. Acho que a bandeira parece mais alegre, que parece a versão depressiva, dark, emo da França. Versão modo sério, eu prefiro a mais colorida. Dito isso, eu não tinha percebido isso, mas eu já tinha me tocado que a bandeira tava com um tom mais escuro. Só que aí eu coloquei na minha cabeça que devia ter sempre ter sido daquele jeito. Eu só viajava na maionese. Mas não, realmente mudou. Só que legalmente dizendo, não mudou nada, tá? Agora, por que a França fez isso? Não tenho a mínima ideia, fiquei inútil. Esse é o vídeo de hoje com 2 curiosidades que eu achei bem interessante. Quem postou foi o Geógrafo Brasil, e a fonte é The Guardian, que é uma comparação do número de alguns animais que são domesticados pelo humano e animais selvagens. É a parte bizarra das aves e dos mamíferos, vocês vão ver. 70% das aves no planeta Terra são galinhas e frangos. São criados, evidentemente, né, para consumo ou botar ovo. Obviamente tem, né, um percentual bem pequeno de quem cria galinha como animal de estimação, mas é irrelevante, né? E, cara, isso é meio absurdo.
Eu não sou vegano, tá? Eu entendo a lógica do veganismo, não tenho crítica em relação a isso, né? Mas quando você vê esse percentual aqui, é bizarro, né? E quem já passou na frente de uma granja, sabe a quantidade de galinha que tem ali, tá? E é num espaço minúsculo, é uma quantidade insana. Por isso que a carne de frango é até mais barata, né? É mais fácil de criar. Dá pra criar da maneira mais escrota. Obviamente tem granjas, né? Que aí tem maneiras melhores, né? De criar o bicho, né? Tem também, é mais caro, né? Nesse caso é galinha criada solta. Tem a galinha caipira, por exemplo, a carne é mais dura, mais escura, mas o sabor até mais forte, até melhor. Enfim, bizarro, né? E agora vem um que é mais bizarro ainda, que é mamíferos na terra. 60% é gado, 60% é gado, tá? Aí vai incluir porco, vaca, ovelha, cabra, enfim, um monte de bicho aí. 60% é gado. Tá. 36% é humano. A gente é o mamífero mais populoso do mundo, tá? Porque o 60% gado. A maioria ele vai ser porco e vaca. Mas não chega nenhum dos dois chega, se eu não me engano, a 36% dos humanos. E 4% mamífero selvagem. Ou seja, se é mamífero ou é humano ou é gado. Pra comer. A minoria, tá? São os animais selvagens. Evidentemente, a maior parte dos animais selvagens são insetos, né? Ainda assim, só 4% de mamífero aqui no total é bizarrésimo, tá? E gado é um pouco pior ainda do que a ave. Que a galinha não é necessariamente um bicho burro, mas é mais idiota. Do gado, você tem o porco, que é o terceiro animal, se não me engano, mais inteligente de todos, tá? É mais inteligente que um cachorro e a gente usa ele pra se alimentar. Quando você pensa assim, é um pouco escroto, podia pegar um bicho pra comer mais burro. É meu paia, meu porco. Dito isso, vou comer tocinho daqui a pouco. Por isso eu apoio o canibalismo, galera. Tem que comer humano, tá vendo? Deixa um like se gostou do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros: Timeless Crusade, Felipe Abreu, Vinícius Augusto, Samuel Ramon, Arthur Caçulho, Ken Sakamoto, T-Plays 42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Kiup, Celso Souza Júnior, Peter, João Henrique Santos, Madeira 02, Vegs, Valianta, Tari, Gabriel e as Ciências, Puro e Veve Rasga. Muito obrigado por se tornarem membros.